Vamos então seguir para o nosso último painel desta manhã. Eu vou convidar agora a mesa para compor essa terceira mesa de hoje, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, o doutor Ricardo Gardini, embaixador da VIAC, e o doutor Pier Paolo Bottini, advogado e professor da Universidade de São Paulo, podem tomar seus lugares. E neste terceiro painel, o tema central serão os princípios constitucionais e deveres funcionais dos árbitros. Para este painel, eu vou me juntar aos senhores. Bom, então vamos dar início ao terceiro painel desta manhã. Os debatedores anteriores já deixaram aqui o assunto, né, a bola quicando para a gente, porque o nosso tema agora serão os princípios constitucionais e deveres funcionais dos árbitros. E muito se falou sobre o dever de revelação, que é algo que acaba gerando polêmica e anulação também de algumas arbitragens. Sobre os princípios, ministro, temos aqui no arcabouço o contraditório, a igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e do seu livre convencimento. Mas há uma preocupação sobre a aplicabilidade desses princípios e também desse dever de revelação. E aí, ministro, eu gostaria de começar pelo senhor, ministro João Otávio de Noronha, para falar se o senhor acredita, o que pode definir, ajudar a definir melhor o impedimento desses juízes, nesses julgamentos, se há algo que possa ser feito, como seguir modelos internacionais, definir melhor esses parâmetros, ou até mesmo a jurisprudência, né, do STJ, baseado nas ações já julgadas e anuladas pelo Superior Tribunal de Justiça. Muito bom dia, e já fica a provocação também para os demais participantes desse painel. Obrigada. Advogada muito competente, que atua já de longa data. Saudar a nossa querida amiga Silvia Arruda, que tem uma obra excelente sobre transparência. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o dever de revelação, exatamente dentro do princípio da transparência. Os meus colegas aqui de painel, o Ricardo Gardini e o Pier Paolo Bottini, aliás, dois colegas pobres. Um mora na Europa, mora em Viena, que é o meu sonho, morar em Viena, e o segundo, a gente estava discutindo, ele está com pedra nos rins. A minha é de colesterol, a sua deve ser rubi, diamante, alguma coisa assim, porque advogado criminal, hoje estão todos, né, muito poderosos economicamente. Eu queria fazer aqui, foi feita uma pergunta ao ministro André, da constitucionalização da arbitragem. Pelo amor de Deus, a constitucionalização da arbitragem já foi apreciada quando da julgamento pelo Supremo da lei, da constitucionalidade da lei, que foi uma polêmica muito grande, demorou 3 anos, e ali morreu. Vamos olhar a arbitragem como ela é uma lei ordinária, regulada por uma lei ordinária que regula tudo e que precisa dessa elasticidade. Nada contra, não estou aqui censurando que a questão vai ser apreciada pelo Supremo, pelo STJ, relativamente pelo STJ, é um tribunal mais charmoso, né? Mas a questão não é essa. A questão é que nós não podemos engessar algo que precisa de elasticidade. E eu queria chamar a atenção um ponto muito importante. A arbitragem não foi criada, não é concebida para desafogar o poder judiciário. Desculpe, isso não é um meio alternativo para desafogar o poder judiciário. A arbitragem era importante
sobretudo pela natureza de algumas demandas que escapam ao conhecimento ao poder. Essas, julgando nas câmaras de Londres, em contratos de petróleo, imagine, nós temos que tirar um juiz de uma vara para ficar um ano estudando o contrato, porque vai gastar isso, 1 ano, 2, para decidir, enquanto o jurisdicionado menor, ou mais fraco economicamente, está esperando 5, 6, 7 anos pela sua decisão. A justiça deve ser distributiva. E aqui eu queria chamar a atenção. Por que nós temos, quando falamos em arbitragem? Na verdade, se a jurisdição é um exercício de soberania, é uma atividade estatal, em que o Estado é o grande devedor da prestação jurisdicional, eu digo que numa concepção democrática nós temos que inverter os polos da linguagem, da lição de Eduardo Couture. A jurisdição não é o poder-dever, é o dever-poder. O Estado, ao subtrair do particular a possibilidade de fazer a justiça com as próprias mãos, traiu para si uma obrigação indeclinável, que é de solucionar os conflitos de interesse. Mas o Estado se mostrou importante ao longo dos anos, ao longo da história, para resolver todos os conflitos, algum pela sua complexidade, outro pelo volume, daí criar soluções alternativas, como a da mediação e da arbitragem, sobretudo. Mas prestem bem atenção, e aqui eu começo a entrar no tema, que me parece fundamental. Quando nós falamos em arbitragem, é que eu acredito que a natureza jurídica da arbitragem, com todas as teorias que estão aí sendo discutidas, não pegou ainda o âmbito da questão. Nós temos uma delegação da soberania do Poder Judiciário a privados para fazer aquilo que a Constituição ou o Estado sempre exerceu como monopólio. É permitir que privados solucionem conflitos de interesse. Mas solucionem por opção das próprias partes. Nós estamos simplesmente permitindo que as partes possam se valer de alguém que não integre a jurisdição estatal para a solução do seu conflito. Isso se dá por uma delegação, a verdade é essa. O Estado delega, quando a vontade das partes assim determina, a possibilidade, delega a privados a possibilidade de prestar, na realidade, um serviço traduzido na solução do conflito. Nada mais do que isso que acontece. Agora, se isso acontece, de fato acontece, quer dizer que essa visão de delegação é minha, não vamos achar aí na doutrina, que nem todo doutrinador pensa tão bem quanto eu penso, né? Essa é a verdade. Mas observem bem, e eu quero chamar a atenção de hoje. Nós estamos transferindo pela ação do Estado, por uma lei, pela Constituição, tem um artigo autorizando que a solução do conflito seja feita por entes privados. Lógico, mas o que nós estamos transferindo é uma parcela da justiça, da missão de fazer a justiça, de solucionar conflitos, de dar a cada um. E quando nós transferimos, e aqui eu quero relembrar aquele princípio, até então é preciso compreender que o Estado havia estabelecido o monopólio da jurisdição, mas não o monopólio da justiça. E a prova está aí. A Constituição hoje permite, o Estado legislou e nós delegamos, o Estado delega a entes privados, a agente privado, a possibilidade de solucionar conflitos e fazer justiça do caso concreto. Mas observe, e aqui me parece fundamental entender isso. O juiz arbitral, ele é em tudo e contudo um juiz estatal. Ele tem que ter a independência, ele tem que ter a imparcialidade, daí a importância do dever de revelação. Ele tem que assegurar o contraditório. O contraditório tem que ser assegurado. Ele tem que zelar por aquele princípio do devido processo legal, mas, sobretudo, da celeridade e efetividade. Então, não vamos enxergar, porque isso me parece um equívoco, não vamos enxergar
a arbitragem como algo criado para desafogar, algo que não se desafoga nunca, o Poder Judiciário. A arbitragem está criada por uma concepção de justiça, sobretudo, no primeiro momento, por uma concepção de uma justiça de teses ou causas mais tecnicamente sofisticadas. A verdade é essa. E observe, eu disse que transferimos ao juiz a observância de todos aqueles princípios, como se transfere ao procedimento da arbitragem todos os princípios do processo, o da observância, sobretudo o devido processo legal, a observância dos pressupostos processuais. A arbitragem é uma relação que pressupõe um contrato que antecede. Sem ele não pode se inaugurar a jurisdição arbitral, se é esse nome contraditório, ou atividade arbitral. E com pressupostos processuais, é preciso que a relação nasça e se desenvolva validamente. E dentro dos pressupostos processuais lá da jurisdição estatal, nós temos um tudo aplicável à jurisdição arbitral. E a da imparcialidade do juiz. E aí entramos numa tese bastante curiosa, que é o dever de revelação como um requisito fundamental da imparcialidade do árbitro. E por quê? Porque não podemos conceber que a parte tem que ficar investigando a vida do árbitro. Não me parece, bom, num sistema que impera o princípio da boa-fé objetiva, cabe à parte ficar investigando o comportamento do árbitro com as suas ligações. É dever do árbitro declarar, já que ele é um ente privado que exerce atividades paralelas à de julgar. É importante que ele se revele, diga ao mundo, para que as partes possam avaliar se é conveniente ou não aceitá-lo como julgador. E eu quero lembrar um caso julgado no Superior Tribunal de Justiça, da minha relatoria, na Corte Especial de Homologação de Sentença Estrangeira. Foi a primeira decisão em que a Corte Especial anula uma, não homologa, exatamente porque viu presente o ferimento da imparcialidade, porque o árbitro não observou o dever de informar. Havia vínculo com uma empresa que integrava o grupo econômico de uma das partes, não revelou. Isso não quer dizer que o árbitro tivesse agido com dolo, porque ele julgou mal ou julgou bem. Ele tem um princípio básico. As partes não tiveram a oportunidade. Faltou, Silvia, aquilo que você prega no seu livro, observância do princípio da transparência, de uma conduta que permitisse aos envolvidos essa avaliação. Eu acho que a arbitragem, como está funcionando muito bem, vem funcionando muito bem, mas começa a ter alguns problemas que a jurisdição estatal tem. Tem demora porque nem tudo a gente consegue julgar rápido. Eu me lembro de ter ficado um ano com o processo em cima da minha mesa. Todo dia eu trabalhava um pouco. Até que um dia, caminhando, eu faço minha terapia na caminhada, falando sozinho, xingando os inimigos, os adversários, mas quando chego em casa eu estou calmo. E nessa caminhada, assim como quando estou tomando banho, vêm as melhores ideias para eu solucionar. E nessa eu busquei. Eu estava um caso que estava mais de um ano eu buscando uma solução, todas que eu havia criado não me satisfaziam. Eu me sentia que não estava preponderando o sentimento de justiça. Eu controlo a legalidade, mas tanto quanto possível fazendo isso. E nesse dia de caminhada, eu veio à luz a
que acabou imperando. Então, nós precisamos entender. Nós precisamos entender. Vai ter morosidade por causa de complexidade. Agora, não vai ter a morosidade que a gente às vezes depara. Nós criamos o TRF6, o Brasil criou, porque estava demorando 15 a 20 anos para jogar uma apelação no TRF1. Já não é morosidade, é esquecimento, né? É amnésia, mas essa era a realidade. Então, observe, nós vamos ter problema no Brasil com morosidade, algumas câmaras vamos, né? Mas o que é bom no setor privado? A Câmara que está demorando não será mais contratada. A competitividade. Como é bom. É bom que a competitividade aqui se estabelece no plano econômico. No judiciário é no plano da carreira. Então, é melhor que se dê no plano econômico, porque no plano econômico as partes podem resolver. Vai fazer uma só. Eu não volto a essa Câmara. Isso é muito, muito sério. Eu acredito que o meu tempo já se esgotou. E eu não quero... Tem mais um minuto. Então, tá bom. Neste um minuto, eu queria falar sobre a vinculação dos atos à ordem jurídica. A Constituição brasileira, ela criou um judiciário de uma forma, estruturou o judiciário de uma forma piramidal. Na cúpula, nós temos o direito constitucional, o Supremo Tribunal, o direito infraconstitucional, o STJ, não trabalhista, não militar. E esses tribunais foram criados para dar a última palavra da interpretação da lei federal e disciplinar, unificar o direito quando há divergência entre as decisões regionais ou estaduais. O país não pode ter, e é lógico que assim fez. Como fez se não estudarmos a origem do constitucionalismo, estudarmos a origem da razão de ser da Suprema Corte Americana, vamos ver que um dos propósitos era unificar a divergência existente em várias cortes e vários estados. O propósito político constitucional desse tribunal é fazer com que a ordem jurídica seja unida, ela seja firme no sentido de inspirar ao jurisdicionado segurança jurídica. Segurança jurídica na medida em que a lei se torna conhecida, devidamente interpretado por um juiz natural previamente previsto na Constituição. Então, esse é um papel. Por isso, eu quero dizer, o Brasil não pode ter tantas ordens jurídicas quanto sejam as câmaras de arbitragem, quanto sejam os tribunais estaduais, os tribunais. A força vinculante não precisava estar escrito no Código de Processo Civil, no recurso repetitivo, não precisa estar na lei declaratória de constitucionalidade, não precisa estar no juízo de relevância. A força vinculante é da estrutura adotada pelo Poder Judiciário no Brasil. Criou-se uma Corte Constitucional para dar a última palavra de interpretação da lei constitucional, da Constituição, e uma Corte no plano obrigacional civil, uma Corte para dar a última palavra na interpretação do direito federal e internacional. De que vale a opinião dessas cortes se os tribunais não a seguem, se as cortes arbitrais, que, quando resolvem a arbitragem por direitos estão vinculados, começam a desprezar. Nós vamos criar uma balbúrdia, um ambiente de insegurança, que vai permitir acontecer o que, por vezes, eu vejo acontecer. Eu vou ajuizar no estado tal, porque a decisão lá me é favorável. Isso é o fim do prestígio da ordem jurídica. É o fim da ordem jurídica que visa assegurar a paz social e criar um ambiente de segurança para que nós tenhamos um desenvolvimento sustentável. Eis em síntese o que eu tinha que falar aqui. Obrigado pelo convite, meu Murilo. É um prazer enorme.
Obrigada, ministro Otávio Noronha. Passo já a palavra para o doutor Paulo Bottini. Já várias provocações deixadas pelo ministro. A palavra é sua, doutor. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o Instituto Brasileiro de Direito Legislativo, na pessoa do Murilo Aragão, pelo convite. Queria cumprimentar os meus colegas de instituto, o Tostes, a Ângela e todos os demais presentes, cumprimentar o ministro Noronha e dizer que a minha pedra no rim, ministro, infelizmente, é uma pedra mesmo e dói. Cumprimento. Também dói. Pois é. Queria cumprimentar o doutor Ricardo, a Raquel que está mediando, e já vou passar direto ao tema. E veja, eu acho que às vezes vocês podem se perguntar por que um advogado criminalista está falando de arbitragem e de dever de revelação. Eu acho que por dois motivos. E o primeiro deles é porque eu fui secretário de reforma do Judiciário do Ministério da Justiça há algum tempo, e a gente discutiu muito a questão da arbitragem, discutiu muito alguns pontos específicos da questão da arbitragem, e eu acho que esses pontos a gente pode trazer aqui para discussão e para um debate. Eu me lembro que quando eu estava no Ministério da Justiça, esse tema que o ministro Noronha trouxe, que é o tema da morosidade do Judiciário, estava em pauta como sempre teve em pauta, né, ministro? E havia uma discussão de por que um processo demora tanto, porque isso afeta as relações econômicas, afeta a segurança jurídica, afeta a previsibilidade. E a primeira tese era que o judiciário tinha pouca estrutura, por isso julgava pouco. E a gente constatou que isso não é verdade, né? Hoje, se a gente for ver os números da Justiça, o judiciário tem um orçamento de 116 bilhões de reais, tem 15 mil magistrados qualificados, né, e cerca de 500 mil servidores. Então, há estrutura para o julgamento. Aí vem o segundo mito, que é, então, o juiz julga pouco. Não é verdade, né? Os dados de 2022 mostram que o judiciário produziu 30 milhões de decisões só em 2022. É mais ou menos uma média de 1.700 decisões por magistrado por ano. Então, o juiz brasileiro, ele é produtivo, ele trabalha bastante. Então, a questão é, se o judiciário tem estrutura, se o juiz brasileiro produz, por que o processo demora tanto? E uma das respostas era o excesso de litigiosidade, o excesso de ações e de demandas na justiça. Só para que vocês tenham uma ideia, e mais uma vez os números do CNJ, no ano passado ingressaram no sistema judicial brasileiro 80 milhões de demandas. Isso significa algo como, hoje em andamento no judiciário, eu tenho, a cada 2,5 pessoas, eu tenho uma ação judicial. O que dá uma falsa sensação de amplo acesso à justiça, né? Porque parece que a cada 2, um entra na justiça. A gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que, na verdade, o poder judiciário brasileiro é usado por poucas pessoas e poucas instituições que usam e abusam do sistema formal de justiça, enquanto a maior parte da população está excluída desse sistema de solução formal institucional de conflitos. Mas, diante disso, a gente começou a época, no Ministério da Justiça, a pensar em alternativas, em formas de tentar reduzir esse excesso de litigiosidade. Né? Então, uma das formas era identificar os grandes demandantes na justiça, que boa parte, inclusive, são do poder público. O maior demandante da justiça é o INSS, o que gera uma situação paradoxal, porque o Estado usando o próprio Estado para não pagar uma dívida que ele tem com o cidadão, que também é representado pelo próprio Estado, que quem representa o cidadão que faz uma demanda com o INSS é o defensor público. Então é o Estado, para não pagar uma dívida, ele paga o juiz, ele paga o seu advogado e ele paga o advogado da parte. Então é uma coisa que não fazia muito sentido. Mas enfim, essa era a primeira situação. A segunda era buscar desenvolver as demandas coletivas, os processos coletivos, regulamentar isso de uma forma um pouco mais racional. E a terceira era incentivar e desenvolver meios extrajudiciais de solução de conflitos. E uma série deles, então, foram incentivados, e à época a arbitragem, que, como o ministro disse, não vem substituir e não vem ser um remédio para a litigiosidade, mas sim vem a ser um instrumento que tira, talvez, do Poder Judiciário o peso de questões muito complexas e que demandam muito tempo e uma formação específica, e joga isso no mundo privado. Então, sim, é uma forma de tirar uma carga do Poder Judiciário e resolver essas demandas de outra forma. E naquela época a arbitragem ainda estava
criando as suas próprias pernas, criando a sua gordura, e a gente já enfrentava alguns problemas muito interessantes. Então, ministro, quando eu estava lá, eu lembro que eu recebi um convite para a posse do juiz arbitral corregedor do Tribunal Regional do Mercosul, de arbitral. E eu me lembro que eu entrei no site desse tribunal e a foto era do Ministério da Justiça. E aí a gente foi investigar o que era esse tribunal, não sei se hoje existe outro com esse nome, tá? Mas na época existia um que realmente era algo fake. E qual era a lógica daquele tribunal arbitral? Eles faziam um acordo com os donos de supermercado nas cidades satélites aqui do Distrito Federal, e o sujeito, quando dava um cheque, na época as pessoas pagavam com cheque, o caixa carimbava atrás uma cláusula arbitral atrás do cheque, em que então aquele título seria cobrado se não pago através do Tribunal Arbitral do Mercosul. E o sujeito não pagava, ele nem sabia o que era essa cláusula arbitral, chegava um oficial de justiça arbitral com uma carteira de árbitro na casa dele, dizendo que ele tinha que pagar, senão ele ia ser submetido ao tribunal arbitral e a polícia arbitral ia prendê-lo. Então era uma coisa completamente maluca. Naquela época, nós inclusive fizemos várias reuniões das entidades que representavam a arbitragem, porque começou a surgir uma ideia daí de fazer uma lei regulamentando toda a arbitragem, o que me parece que é contrário, afora os princípios gerais, à ideia da autorregulação. E nós então discutimos, criamos políticas, criamos parâmetros, e esse tipo de barbaridade, evidentemente, deixou de acontecer, pelo menos eu não tive notícias a respeito disso. Mas, enfim, hoje as coisas são, as discussões são um pouco mais complexas e um pouco mais sofisticadas. Então eu acho que a gente saiu daquela fase em que se utilizava do norme a arbitragem muitas vezes para a prática de crimes, né, e se veio para um momento um pouco mais civilizado da arbitragem, em que o que a gente discute hoje são coisas um pouco mais complexas ou muito mais sofisticadas, dentre elas aqui o dever de revelação, que é o nosso tema. A mim me parece, eu me lembro das discussões da época, quando a gente fala em dever de revelação e aquilo que está previsto na lei da arbitragem, me parece que é fundamental que a gente tenha claro que o que se protege com o dever de revelação não é só a imparcialidade do árbitro. A gente também protege aqui a característica da transparência e da confiabilidade do próprio Instituto de Arbitragem, como disse o ministro André Mendonça. Eu não estou aqui discutindo apenas se o árbitro é parcial ou imparcial, porque isso a gente faz no judiciário. No Poder Judiciário, eu tenho uma discussão sobre a parcialidade e a imparcialidade do juiz. E por que essa discussão me parece diferente no Poder Judiciário formal e no sistema arbitral? Porque quando a gente olha para um juiz, de alguma forma, ele tem um suporte estatal para a imparcialidade dele. Aquela imparcialidade dele já é presumida por quê? Porque a vida dele já foi escrutinada num processo de seleção, e o ministro aqui já fez parte de banca de seleção de concurso, eu já fiz parte de banca de seleção de concurso de magistrado, e a gente sabe que há um escrutínio na vida daquela pessoa no momento em que ela ingressa no sistema, e a carreira do juiz é escrutinada durante uma série de momentos. É escrutinada do ponto de vista da produtividade, é escrutinada pelas correções ordinárias que são feitas na vara dele, é escrutinada pelos processos correcionais extraordinários, é escrutinada pelas partes, é escrutinada pelo Conselho Nacional de Justiça. Existe uma série de instituições que, de certa forma, acompanham o juiz e garantem a sua imparcialidade. Então, bem ou mal, existe essa presunção, de forma que aquelas hipóteses em que, em algum momento, aquela parcialidade pode ser questionada pela parte, elas estão previstas taxativamente em lei. E por que isso? Porque fora daquelas hipóteses, de alguma forma, o Estado, o poder público, ele garante aquela imparcialidade. Ele garante a presunção e a expectativa daquela imparcialidade. Quando a gente vem para a arbitragem, aí vocês que conhecem e que trabalham muito mais cotidianamente do que eu, que só trabalhei na formulação da política pública, mas a mim me parece que a lógica é um pouco diferente. Porque o árbitro, ele não tem um cargo vitalício, ele não se dedica exclusivamente à arbitragem como faz um juiz. Ele tem outros contatos, ele tem outras atividades, ele tem outros interesses, ele advoga, ele tem parceria com pessoas, ele compõe escritórios, ele atua em demandas. Então, o contato dele com o mundo privado, com outros interesses, é muito maior do que o contato
de um juiz. Daí porque existem situações específicas em que não afetam a imparcialidade do juiz, mas podem afetar, não objetivamente a imparcialidade do árbitro, mas a impressão da imparcialidade dele, que é fundamental para a confiabilidade do sistema de arbitragem. Então, muitas vezes, algo que para um juiz não gera uma sensação de imparcialidade, como um contato pessoal com alguém, uma relação comercial com alguém, ou o fato, por exemplo, daquele juiz em algum momento da vida ter tido um processo criminal, uma condenação criminal, como recentemente se discutiu na arbitragem, isso do ponto de vista do Poder Judiciário formal, não necessariamente é relevante para a imparcialidade dele. Porque ali há uma presunção estatal de imparcialidade. Agora, quando a gente vem para o árbitro, a gente está falando de situações que, do ponto de vista do árbitro, podem não afetar a sua imparcialidade, mas do ponto de vista da parte, podem causar uma quebra de confiança, uma quebra de expectativa dessa imparcialidade. Então, portanto, o dever de revelação do árbitro me parece muito mais amplo, muito mais abrangente do que aquelas hipóteses que são exigidas do juiz no momento de se declarar parcial ou imparcial. Então, se ele eventualmente é vizinho de uma das partes e tem contato com aquela das partes, vê o jogo da Copa do Mundo com aquela parte, ou se ele teve uma condenação criminal, ou se ele de alguma forma teve algum interesse ou participou de alguma empreitada em comum com uma das partes ou com o advogado de uma das partes, ele precisa revelar, porque isso não necessariamente pode afetar a sua imparcialidade no julgamento. Mas isso pode passar a imagem para as partes de aquele julgamento não foi imparcial. E isso é brutal para o Instituto da Arbitragem. Esse tipo de situação não afeta o Poder Judiciário, mais uma vez, porque ele está regulado, ele está estabelecido, ele tem uma institucionalidade estatal e a arbitragem, ela troca essa institucionalidade arbitral pela transparência, pela consensualidade, pelo acordo que as partes têm em relação à imparcialidade daquele juiz. Se isso for quebrado, se isso for afetado, o próprio Instituto começa a se desgastar. E eu fiquei muito impressionado, e por várias conversas que eu fiz, e vi uma pesquisa recente do consultor jurídico, em que ele aponta que o Instituto da Arbitragem está sendo menos utilizado pelas empresas. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque a arbitragem, aí volto para o começo da minha fala, ela é um instrumento extrajudicial de solução de conflitos importante não só para a segurança jurídica do mundo privado, mas também para desafogar o sistema estatal. Também para abrir espaço para outras demandas. Então ela também é uma política pública. E é uma política pública importante, que tem que ser prestigiada. E se a gente não enfrentar essa questão com clareza, se a gente não enfrentar essa questão com coragem e discutir exatamente, fixar o parâmetro, no que consiste esse dever de revelação, e dar a maior amplitude possível para ela, a gente vai desgastar a arbitragem e vai perder a oportunidade de criar ou de manter um instituto que é fundamental. A gente vai começar a questionar no judiciário, a gente vai começar a ter inquérito policial contra árbitro, porque embora o não dever, o descumprimento do dever de revelação não seja um crime em si, mas se isso for acompanhado de um interesse, uma vantagem ou algo do gênero, pode sim caracterizar um estelionato, pode sim caracterizar uma falsidade ideológica, pode sim caracterizar uma corrupção. Vamos lembrar que o árbitro é equiparado ao funcionário público para fins penais, e aqui eu estou falando da minha aula e fico muito mais tranquilo de falar sobre isso. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que você ter ações anulatórias e inquéritos policiais é brutal para a confiabilidade da arbitragem. Isso não pode acontecer. Isso só vai deixar de acontecer se a gente tiver uma regra clara e, mais uma vez, a mais abrangente possível para esse dever de revelação. É fundamental não só para garantir a segurança desse instituto importante poder privado, mas também, e aqui falo do ponto de vista de quem foi do Ministério da Justiça, fundamental como política de aprimoramento do próprio sistema judicial. Então, acho que esse é um ponto que precisa ser debatido, precisa ser refletido. Queria parabenizar o IBDL e todos os organizadores por colocar essa questão na pauta como uma forma de robustecer e de garantir a legitimidade do juízo arbitral. Muito obrigado.
Bom, doutor Ricardo Gardini, agora temos mais uma provocação do doutor Pierre Paolo, o senhor, ele falando de aprimoramento, né, da questão da arbitragem, o senhor traz uma visão internacional também para esse debate, então, por gentileza, a palavra é sua, fica à vontade. Muito obrigado. Cumprimento já os colegas pelas brilhantes apresentações. Bom, prezadas senhoras, prezados senhores, estimados colegas, primeiro eu queria agradecer ao IBDL pelo convite, gentil convite, na pessoa do seu presidente, doutor Aragão, um amigo, e devo dizer que depois das palavras iluminadas, sobretudo do ministro, me deixou em dificuldade. Preciso focalizar nos temas, né, que podem ser complementares. Eu acredito que meu papel como advogado com atuação fora do Brasil há 20 anos, em arbitragens internacionais, o meu objetivo aqui é cumprir um papel, vamos dizer, complementar. E eu até tinha preparado um início diferente para a minha apresentação, mas entrando, vamos dizer, numa ótica de um debate, acho que aqui não houve um grande consenso de todos os palestrantes quando foi nomeada, né, a arbitragem como um grande instituto. A minha colega, a secretária-geral da Câmara de Arbitragem de Viena, ela trouxe, inclusive, o histórico, né, de como esse processo ele foi desenvolvendo no tempo, e com grande sucesso, e um sucesso mundial, né, ele se tornou um instituto altamente popular para resolver conflitos de alta complexidade, sobretudo, né? E eu acredito que essa seja uma característica indiscutível. Esse consenso nos leva também a um outro consenso, ou seja, que os deveres, e aqui a gente tem que discutir sobre os deveres dos árbitros, os deveres não são os deveres da arbitragem, né? A arbitragem não tem deveres. Quem tem deveres são seus operadores. Em primeira pessoa, os árbitros que recebem a delegação do Estado, né, de decidir. Quer dizer, o Estado ele delega o seu monopólio de decisão para particulares que vão decidir sobre, de novo, casos altamente complexos, na sua maioria, ou a gente vê uma maior âmbito de atuação, né, das câmaras de arbitragem no mundo inteiro, com, inclusive, arbitragem de menor porte, mas a atenção para a especialidade da arbitragem é a sua maior vantagem. Acredito que o Pierre Paolo, né, traz isso com muita clareza. Nos faz concluir que a arbitragem, de fato, é um instituto, né, que, em relação ao qual a gente não tem que discutir os deveres da arbitragem, mas temos que discutir os deveres daqueles que fazem com que essa arbitragem funcione ou não. Então, diante disso, queria falar um pouquinho sobre os deveres dos árbitros em arbitragens internacionais, né, e depois citar um pouco, dar um pouco de informação sobre as fontes que informam esses deveres. Bem, doutrina internacional, aqui eu citaria o professor Francis Jeffrey Ben-Simer. Ela dedicou-se particularmente à análise dos deveres e obrigações dos árbitros, né, e preparou o seguinte elenco de deveres. Primeiro, o dever de independência e imparcialidade. Segundo, o dever de revelação. Depois, um dever de comunicação. O dever de agir profissionalmente, o dever de agir, né, segundo a boa conduta. O dever de fidúcia. O dever de defender a integridade do processo. Algo muito interessante. Depois a gente vai discutir um pouco sobre isso. E o dever de proferir uma decisão exequível. Trazendo um pouco da doutrina alemã, prestigiando o nosso colega, Peter Sester, o professor Bock-Stiegel, ele sugere que o dever fundamental dos árbitros é chegar a uma decisão fundamentada sobre as reivindicações apresentadas a eles, né, depois de dar às partes a mesma oportunidade de apresentar o seu caso, de forma evidentemente completa.
aqui trago também a visão do professor Julian Liu, que identificou os deveres naturais de commerciality dos árbitros, ou seja, os deveres de cunho comercial serem cumpridos pelos árbitros. Aí a gente tem a garantia da boa-fé comercial nas transações, o respeito aos costumes na prática comercial internacional e as regras desenvolvidas nos tratados internacionais relevantes, o dever de defender as visões comumente aceitas pelos operadores do comércio internacional e as políticas expressas e adotadas pelas organizações internacionais mais relevantes. E, por fim, o dever de aplicar os valores morais e éticos fundamentais que sustentam todos os níveis da atividade comercial. Então, acho que são esses, mais ou menos, são uma coletânea de perspectivas diferentes de onde a gente, onde podemos encontrar, né, a lista desses diversos deveres usados, que não é só o dever de revelação, né, quer dizer, o dever de revelação é quase que um dever princípio, e eu gosto muito do dever de preservação, né, do procedimento arbitral. Imagine se um árbitro que fere o dever de revelação, como é que ele vai se sentir apto a defender a própria integralidade daquele procedimento? Quer dizer, a gente já está falando de um outro nível de deveres. Mas, enfim, passando um pouco às fontes desses deveres, uma primeira consideração é necessário ser feita, e é sobre o status de um árbitro, né? O status de um árbitro ele fornece uma orientação quanto aos seus direitos e obrigações. Então, a gente tem a discussão sobre a natureza da função dos árbitros, né? Ela busca estabelecer analogias entre o papel do árbitro e o juiz de direito. De novo, sempre o conceito sobre a delegação dos poderes, como falamos antes. Então, o que a gente observa é que em uma determinada jurisdição, quanto maior a semelhança entre as funções dos juízes e árbitros, mais os direitos e as obrigações dos magistrados podem ser vistos, né, como inerente para os árbitros, inclusive em uma arbitragem internacional. Nessa linha, temos autores como Fouchard, Gaillard e Goldman, que descrevem a função do árbitro como contratual na origem, mas judicial no objeto. Outros autores também, né, citando de novo o professor Weinzimmer, entendem que a função dos árbitros é adjudicatória sui generis, cuja natureza não é simplesmente justificada pela relação contratual com as partes. Bom, por sua vez, o legislador brasileiro adotou a posição de que a função do árbitro encontra respaldo na natureza jurisdicional, né, equiparando aí o árbitro ao juiz, nos aspectos de algumas funcionalidades, né. Bom, dito isso, no esforço de agrupar, né, as diversas fontes dos deveres dos árbitros, temos que, no mínimo, incluir o consentimento das partes, em particular a convenção da arbitragem, a relação contratual entre partes e o árbitro, a relação entre as partes, os árbitros e uma instituição arbitral, se utilizada, evidentemente, a lex arbitri, que é a lei da sede, né, da arbitragem escolhida pelas partes, os acordos feitos pelas partes com relação às normas processuais aplicáveis ao caso, incluindo a seleção de um conjunto de regras, normalmente eles são incluídos na ordem procedimental número 1, uma arbitragem internacional, o que é chamada de Procedural Order Number 1. Teríamos também os princípios gerais de procedimento arbitral, né, uma espécie de lex mercatória do procedimento, os tratados internacionais e, enfim, usos e costumes e as normas vigentes segundo o ordenamento da jurisdição que busca a execução, né, da sentença arbitral, que seria fontes que informam o dever dos árbitros. Bom, uma nota importante sobre a autonomia da vontade das partes, né? As partes não podem consentir com a exclusão de normas imperativas ou de aplicação necessária previstas pela lex arbitri. E esse é vamos dizer, um dispositivo importante da própria lei modelo da UNCITRAL. Bom, indo um pouquinho aqui no detalhe sobre a lex arbitri,
teríamos, né, que as fontes específicas dos deveres dos árbitros, elas são informadas por essa lei, né, do foro, da sede da arbitragem escolhida pelas partes. Então, nós temos ordenamentos jurídicos nacionais que estabelecem as suas próprias normas imperativas ou de aplicação necessária. Normalmente, essas normas consistem em requisitos básicos procedimentais, como o dever de conduzir o procedimento observando o devido processo, o contraditório em ampla defesa. Nas palavras aqui do eminente professor Jorge Bama, com quem eu tive a honra de trabalhar em um caso, os árbitros devem ter em mente as regras da lex arbitri, para que possam cumprir com o seu dever de produzir uma sentença exequível. Afinal, o Poder Judiciário, da sede da arbitragem, tem competência para anular essa sentença. E, em qualquer hipótese, esses deveres vão ser sempre informados, portanto, por essa lex arbitri. Bom, dentro da lex arbitri, sob a perspectiva do direito brasileiro, a gente tem a lei de arbitragem brasileira, inspirada na lei modelo da UNCITRAL, como todos sabemos. É a UNCITRAL, que é a Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional, também sediada em Viena, como a nossa VIAC. E a lei modelo da UNCITRAL, normalmente ela não especifica, se lendo ela com maior cuidado, ela não tem um detalhamento, né, dos deveres dos árbitros, mas estabelece a estrutura dos procedimentos arbitrais, né, e fixa aí importantes limites na atuação dos árbitros. Aí teríamos aí, por exemplo, o artigo 12, que evidentemente fala sobre os deveres de imparcialidade e independência, e, enfim, acredito que o artigo 19.2 também é interessante, que fala que na ausência de acordo, né, das partes, o tribunal tem discrição sobre a condução do procedimento, inclusive sobre a admissibilidade, relevância e materialidade de qualquer prova, nos limites sempre das disposições cogentes da lei modelo, ou seja, da lex arbitri. Bom, dentro também das fontes, teríamos os tratados internacionais. Aqui, o mais relevante deles seria a própria Convenção de Nova York, com as disposições que se busca a execução daquela sentença. Outra fonte importante, talvez a mais importante dela, seria a autonomia da vontade das partes. E me conecto ao tema, né, dos regulamentos de arbitragem, porque as partes, à medida em que elas estão negociando uma cláusula compromissória, elas, evidentemente, vão escolher um regulamento de arbitragem. Aí, fazendo um aceno aí ao regulamento da VIAC, a gente teria, no artigo 16, o conjunto de regras, né, que compõem os deveres dos árbitros, segundo o regulamento da Câmara, e a gente tem, evidentemente, todos os deveres que informam sempre a independência e imparcialidade, o dever de revelação, e tudo isso dentro de uma chave interessante, que é uma relação contratual entre os árbitros e as partes. Daí deriva a relação entre árbitro e parte, também, né, uma violação de um dever obrigacional. Bom, enfim, acho que é necessário citar a soft law como também uma fonte desse direito, né, dos deveres dos árbitros. Soft law hoje está, inclusive, sendo muito divulgado no Brasil através as menções, as variadas menções aos IBA Guidelines, que tem uma estrutura em que se reconhece no Guideline 1, né, o estabelecimento de que os árbitros devem ser independentes e parciais. Guideline 2 escreve as categorias desses conflitos. 3 fornece as orientações sobre divulgação de conflitos. E, enfim, o 4, em que trata de situações em que um árbitro deve ser substituído devido a conflito de interesse. E isso é para dizer que a arbitragem, de fato, né, ela é nutrida de diversas fontes, né, que informam esses deveres dos árbitros, inclusive
uma fonte importante, que seria o soft law, através das diretrizes informadas por diversos organismos internacionais, dentre eles o IBA. Acredito que seja isso. Uma intervenção um pouco mais, vamos dizer, estruturada com base em informações sobre os deveres, os hábitos em nível internacional, que eu acho que, no final das contas, conversa muito com as preocupações que eu vejo hoje, atuando de fora do país, né, com a forma como o Instituto pode sofrer, sim, em razão, né, da pouca, talvez até da pouca familiaridade, né, que os árbitros no Brasil possam ter com, de fato, essas fontes que informam a forma de conduzir, né, o ofício, a função do árbitro em nível internacional. Muito obrigado. Excelente, doutor Ricardo Gardini, complementou as brilhantes falas anteriores do ministro João Otávio Noronha, também do doutor Pier Paolo Bottini. Nós faremos o intervalo para o almoço, retornaremos a 1h45 da tarde, com os painéis da tarde. Mais uma vez, muito obrigada aos senhores pela participação nesse primeiro Fórum Internacional de Arbitragem de Brasília. Um bom almoço a todos. Até a volta.